Olá a todos, começando mais um programa Talk to You, programa da Vox to You Macaé, onde conversamos com os nossos alunos, ex-alunos e falamos sobre carreira, assuntos de hobby, atividades, como que está dentro da nossa cidade e, claro, falando também da participação aqui na Vox to You, a maior escola de oratória da América Latina, e é uma alegria a gente poder conversar mais a fundo com os nossos alunos, entender como que eles estão no seu dia a dia, o que eles têm feito e também o que eles têm visto, pensado e analisado sobre o curso que eles estão fazendo. Hoje, a gente tem o prazer de receber aqui o Leandro Aracati. Leandro, que trabalha na Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé, ele é o coordenador de Educação para o Trânsito. E eu brinco que quando a gente vê o Leandro falando, ele age realmente com Macaé dentro, assim, no peito. Ele fala sobre a cidade, ele fala sobre a importância de você cuidar da vida. E o que muitas vezes a gente percebe conversando com ele, conversando com a sua, acompanhando, né, nas aulas, a gente percebe o quanto a parte de educação e transformação estão conectados com você. Então, Leandro, hoje quero bater um papo com você aqui sobre educação para transformar. A gente traz aqui, e o Leandro ele está acostumado com improvisos, então de vez em quando eu vou trazer perguntas aqui a mais aqui para ele, porque ele vai tirando de letra. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Luiz. É uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando desse momento com todos aqui da Vox e todos aqueles que fazem parte e assistem esse programa maravilhoso. A educação, sim, Luiz, ela é uma parte da gente que tem que tomar conta de corpo e alma. E eu sinto isso, e por isso, para mim, é muito gostoso, é bom falar sobre essa questão de educação, porque eu não vivencio ela por obrigação, mas por prazer, pela minha profissão. E por que, Leandro? Por que a transformação é tão conectada com a educação e você? O que você pode nos contar aqui sobre esses dois verbos que andam juntos nas suas palestras, na sua área de trabalho? A gente sabe que a educação no trânsito ela é algo que tem que ser realmente de dentro, muitas vezes da família também que tem que participar, mas muitas vezes quando a gente vê você falando, ela não é só um trabalho, mostra uma missão de vida. Fala um pouco mais sobre essa educação e essa transformação que está aí com você. Sim, isso sem sombra de dúvida. Educação e transformação, eles caminham juntos. E desde o berço, né, nós vivenciamos e vivemos situações em que não tem como nós separarmos a nossa vivência de nossa educação. A educação está em tudo que nós promovemos, que passamos e que dia após dia aprendemos. E quando nós levamos toda essa educação a fio, como eu sempre digo, né, é questão de você se transformar. Uns, claro, transformam para o bem. E a transformação positiva, baseada numa educação, seja de berço, seja de um ciclo de amizade, seja de uma socialização ou de uma comunidade diferente, ela vai te transformar a ponto de você ser uma pessoa em que você amanhã não vai reconhecer o que você foi ontem. Então, educação e transformação caminham juntos. E às vezes, não só a educação te transforma, a vivência, ela faz com que você passe por certos obstáculos, pise alguns espinhos, que torna-se um aprendizado bem mais difícil. E não dizendo que o aprendizado difícil é ruim. É claro que a gente aprender através de exemplo é muito bom. É a forma mais inteligente de se aprender. Mas quando você vivencia uma situação difícil, você passa por obstáculos que te machucam, que te ferem e faz com que você carregue cicatrizes,
tudo muda. Torna-se na sua vida um marco de quando você foi aquela pessoa sem passar por um obstáculo difícil que te marcou, que te machucou, e aquela pessoa após aquele momento. Então, não digo que é ruim. É ruim você passar pelo processo, mas quando você passa por esse processo, o aprendizado ele fixa de tal forma que aquilo passa a ser uma lição de vida, uma mudança de chave, uma transformação. E a partir desse momento, você se vê realmente como uma outra pessoa e enxerga tudo em que você faz uma missão para a sua vida. Muito bacana, Leandro. E eu quero aproveitar, você falou de vivência, que a educação, ela pode vir ali porque a pessoa realmente quis se aprender, quis se transformar, e pode ser por vivência. Aí vamos pensar na educação no trânsito. Eu faço muitas comparações quando a gente está caminhando, quando a gente está aí nas ruas. Eu olho as placas, a sinalização, e eu penso assim, olha, é a comunicação não verbal, que a gente tanto comenta aqui, que você tem a comunicação verbal, que a gente fala, traz a mensagem ali pela nossa linguagem, mas muito também da comunicação não verbal. Dentro do trânsito, a gente tem placas, sinalizações, tem várias maneiras de você poder aprender e fazer o certo. Olhando o trânsito de Macaé, a gente percebe o quanto ainda de desrespeito às regras, às questões de que as multas se fazem necessário, porque as pessoas ainda estão fazendo atos que não estão corretos, e os acidentes também acabam sendo indicadores de imprudências em muitos casos. Eu quero trazer isso para você. Se você falou da educação e da vivência, o que está faltando para a gente melhorar a educação no trânsito de Macaé? Porque eu entendo que aqueles que já tiveram em acidentes, possivelmente, aí eu vou jogar também para você tem os números, mas possivelmente essas pessoas devem estar mais cautelosas nas estradas, na direção. Mas será que a gente precisa aprender pela dor? Ou existe a maneira da gente aprender com a educação propriamente dita? Ajuda a gente aí, Leandro. Existe. Sempre existe. A educação sempre deve partir do princípio de que ela é algo transformável. Ponto. Agora, nós passamos por um processo muito difícil. Aí, quando eu vou me referir a Macaé, mas na verdade, nós no mundo todo, né? Passamos um período aí bem ruim, que foi 2021, 2022, onde a pandemia, né, ela tomou uma proporção tão grande que o trabalho do trânsito ele se tornou muito mais difícil. O trabalho de educação no trânsito, ele praticamente deixou de existir. Então nós estamos tendo que novamente engrenar para que a gente possa sair daquele buraco que nós entramos, porque muitas das pessoas, nós temos uma peculiaridade aqui em Macaé, que são mais de 90 nacionalidades, pessoas de fora que trabalham aqui dentro. Temos uma frota de veículos em torno de 127 mil registradas em Macaé, fora as flutuantes em torno de 35 mil. O que já é demais para uma cidade como Macaé, uma cidade do interior com 266 mil habitantes. Então, além da gente lidar com todas essas peculiaridades, a gente ainda tem que entender que nós tivemos algumas dificuldades, como em 2019, o antigo governador Wilson Witzel, ele sancionou uma lei em que proibia a polícia militar de atuar no trânsito. Então, a fiscalização no trânsito ela ficou mais prejudicada. Então, as pessoas passaram a entender que elas poderiam andar com documentação atrasada, elas poderiam andar sem habilitação, elas poderiam andar sem placa, tirar o miolo da descarga e diversas outras infrações contidas dentro do Código de Trânsito Brasileiro que não são permitidas, mas devido a não haver uma efetiva fiscalização, não estava acontecendo. E como nós
Secretaria de Mobilidade Urbana, somos o órgão executivo responsável pela fiscalização de trânsito, cabia a nós fazer esse tipo de fiscalização. No entanto, a gente sabe que a pessoa que anda sem placa, que anda desregrado, são pessoas que a gente deve ter um certo cuidado. E a nossa tropa ela não é armada. E a polícia estava impedida de atuar. Então, e aí logo depois veio a pandemia. Então, quando houve a pandemia, muitas das pessoas ficaram desempregadas. E quais foram, na verdade, os empregos que ficaram em alta? Era o motorista de aplicativo, era o motoboy, era o mototaxista, então todos eles voltados para o trânsito. Então todas as pessoas que ficaram desempregadas, de alguma forma, tinham que levar o pão para casa. Então elas tinham que trabalhar. Então um inabilitado migrou para ser motoboy, um inabilitado migrou para ser um Uber, um 99, um taxista, ou seja qual for a área. Então nós passamos a ter diversas pessoas fora da lei, fora da regulamentação do Código de Trânsito, andando pelo trânsito da cidade, tornando ele muito mais perigoso. Totalmente negligente, mas era uma realidade que vivenciávamos e que o órgão, qualquer órgão, seja de autoridade da segurança pública ou outro, não poderia fazer nada, porque a maioria deles estavam fechados. Aí se você quisesse tirar uma habilitação, se regularizar, o Detran estava fechado. A maioria de todos os órgãos estavam eles reclusos. E quando tinha que funcionar por obrigação, porque não podia parar, metade trabalhava em home office e a outra metade se colocava em risco. Então tudo isso daí foi culminando a um trânsito que a gente tem hoje. E assim, os dados mais recentes que a gente pode falar, que nós assumimos a coordenação de educação para o trânsito, foi nessa nova gestão do governo do prefeito Elbert, em 2021, de janeiro para cá. Em 2022, que são os dados mais recentes e mais atualizados. Em 2022, nós tivemos aqui dados recolhidos através da nossa secretaria e do grupamento de bombeiro, que é o nono grupamento de bombeiro militar aqui de Macaé. 1.258 acidentes, desses 1.258 acidentes, 28 fatalidades. Das 28 fatalidades, 20 deles motociclistas. E dos 20 motociclistas, 16 sem capacete. Então a gente vê que é um desencadeamento de desrespeito que fazem com que a gente chegue a números que nós não gostaríamos de chegar, mas infelizmente são os índices. As estatísticas demonstram isso. A gente precisa e quer mudar, mas ao mesmo tempo que a gente precisa e quer mudar, eu volto a tocar naquele ponto. Macaé, ela está se tornando uma cidade não só mais agora conhecido como Nacional do Petróleo, e sim também da capital da energia. Então nós tivemos uma crescente tão grande, um número de empresas multinacionais e nacionais que se colocaram aqui em Macaé novamente, passaram de 800 de 2021 para cá. O número de emprego é muito grande. O número de veículos aumentou estratosfericamente. Seguramente eu posso te dizer que de 2021 para cá, mais do que quadriplicou. Em 2021 nós registrávamos nas entradas da cidade, ou seja, por Rio das Ostras, Cabiúnas ou pela BR-101 lá pela Pedreira. E transitando no centro da cidade em torno de 15 mil veículos. Em 2023, nós tivemos um pico de 76 mil e mantemos uma média de 58 mil veículos circulando, entrando e saindo da cidade, circulando todos os dias na cidade. Então a gente para pensar, as estradas são as mesmas, a quantidade de ruas e vias são as mesmas, mas o número de veículos mais do que triplicou, chegando em alguns momentos a quadruplicar. Então a educação ela tem que ser trabalhada a todo momento, em qualquer lugar. Então, por isso que nós fazemos um trabalho dentro das escolas, com as crianças no ensino fundamental 1 e 2, porque nós acreditamos que a longo prazo são esses que vão fazer a diferença. Porque quando eles chegarem na época de tirar sua habilitação, aos 18 anos, eles vão estar muito mais conscientizados. Eles vão estar com uma personalidade mais empenhada realmente na prevenção. E trabalhamos também com a nossa faixa etária.
Mas só que você tirar vícios de pessoas da nossa idade é muito mais complicado, porque eles estão acostumados com a facilidade de fazer uma contramãozinha rápida. Vou parar aqui na esquina rapidinho. Então são todas essas coisas aí que implicam e prejudicam. E nenhuma das pessoas se dão conta de que o seu direito termina quando você invade o do outro. E se você está fazendo algo errado, você está deixando de viver em comunidade. E nós somos seres humanos. Por isso devemos seguir regras. Se não seguirmos regras, viramos simplesmente animais. É muito bacana, Leandro, que você está aqui trazendo para a gente o que a gente passa na questão da oratória, de mudar vícios, de fazer essa transformação de dentro para fora. E aí, quando a gente está falando essa comparação, ela para aqui. Porque uma coisa é você errar na oratória, você travar, realmente é muito ruim. Você pode perder o emprego, aquela promoção que você tanto deseja, não vai acontecer porque você não está conseguindo se comunicar, porque você acredita que você não é bom o suficiente. E aí você precisa parar, refletir, analisar, avaliar e poder melhorar. Mas alguns que estão por aí não fazem isso. Mas aqui a gente está falando de algo muito profundo que está ligado com as vidas das pessoas, né? Então é muito bacana ter essa fala do Leandro trazendo essa parte de levar para as escolas. Eu fico assim apaixonado por ver, né, as fotos das crianças aprendendo, das crianças visualizando e também muitas vezes a importância de estar lá falando com o jovem, né, o jovem recém habilitado e muitas vezes já cheio desses vícios que o Leandro está trazendo aqui e a gente conseguir ir mudando. Aí, Leandro, eu aproveito porque você dá palestra, você está nas rádios, você é chamado para representar, muitas vezes, a gente sabe que tem o secretário, mas muitas vezes você também é chamado para falar sobre o que está acontecendo. Sim. E os novos eventos, os pardais que estão vindo e que deu tanta coisa aqui em Macaé. Leandro, em alguns momentos, se mostrou ali para falar sobre o que estava acontecendo. E aí a gente coloca na questão da oratória. Você está aqui terminando, a gente tem o curso Academy. O curso Academy são 40 semanas. O Leandro está na 35ª semana. Então a gente já está falando de formatura, já vamos aqui, já estamos falando de celebração. E eu quero saber com você, como é que a Vox entrou na sua vida, como que a Vox ajudou você no que você faz nessa sua carreira tão bacana de transformar as pessoas pela educação, como é que a Vox entrou aí para aliar você e no seu crescimento? Luiz, é como a gente começou e eu acredito que nós vamos concluir esse nosso podcast, né? De forma falando sempre dela, da educação. A gente nunca pode parar de se educar. E se a gente quer buscar ser melhor, ser o melhor naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente pretende fazer, a gente tem que buscar quem são os melhores. E quando eu procurei a Vox, é porque a Vox, em Macaé, pelo menos, é a melhor. E se eu quero me tornar uma pessoa que possa vir a transformar, ou que já estou transformando, e quero continuar assim, eu tenho que andar e estar e aprender com os melhores. Então a Vox fez toda a diferença assim na minha vida. É a 35ª aula e eu digo para você, se restassem mais 35 aulas eu as faria, porque cada semana que eu venho aqui é um novo aprendizado, é uma nova sensação, é um novo momento. Então quem acha que é apenas um curso de oratório está enganado. É uma lição de vida. E você aqui pode ter essa vivência. Eu agradeço muito a você, Luiz, agradeço muito a Vox por estar me ajudando para que eu possa ajudar mais pessoas no trânsito. Porque, infelizmente, o trânsito é o que mais mata no mundo. E se as pessoas não se conscientizarem que o veículo é uma arma
se ele mal usado, a gente vai continuar com esses índices cada vez piores. Leandro, eu já aproveitando essa sua fala, fazendo aqui o papel também de agradecer você por estar aqui conosco, eu quero que você faça uma conclusão, como você já foi caminhando agora, trazendo essa mensagem para as pessoas aqui de Macaé, os nossos principais seguidores. A gente tem seguidor no nosso Instagram do Brasil inteiro, é muito bacana isso. Mas o nosso foco, claro, é Macaé. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, para os nossos alunos da Vox, para as pessoas que moram aqui em Macaé, com esse foco da educação. E, no final dessa sua fala, deixa também as mídias para a gente poder encontrar você, para a gente poder seguir você, tá? E fazer aí, depois que você falar, a gente vai, vou botar agora para ficar chique o negócio, vou jogar a responsabilidade. Depois que ele falar, vai aparecer aqui embaixo, ó. Nossa! Tá pensando que eu jogo a responsabilidade e deixo o pessoal da edição depois com um problema. Mas para que você coloque também para a gente as suas mídias sociais, e aí no final a gente termina aqui, mas já com muita gratidão por você ter topado estar aqui no Talk to You. Claro, é uma satisfação enorme, como eu já falei, para os meus colegas não, meus irmãos de classe. Eu digo que vocês não foram uma obra divina, vocês simplesmente são algo que transborda de emoção realmente meu coração, porque eu carrego cada um de vocês como uma vivência, uma experiência de vida, e pode ter certeza, não importa a 40ª aula, o término, a formatura, nós vamos permanecer juntos até, como dizia lá na minha igreja, até que a morte nos separe. Meus irmãos, estamos juntos. E quanto à população de Macaé, tenham consciência, o trânsito é perigoso, a prevenção deve estar sempre em mente. Você tem que fazer existir em você uma causa própria, saber que nada se move em torno de você. Se você está com pressa, entenda que existem outros atores no trânsito que podem fazer daquilo dali um acidente feio devido à sua pressa. Então entenda que você sair de casa com as emoções controladas, medicamentos psicotrópicos não usados, porque você dirigir com sob efeito de medicamentos psicotrópicos abala totalmente o seu tipo de raciocínio, o seu tempo de resposta. Álcool, nem pensar, já tem até aquele jargão, né? Se beber não dirige. E tenham atenção, porque nós não precisamos mais ter vidas ceifadas no trânsito e nenhum filho, nenhuma pessoa que a gente ama deitada numa cama ou sentada numa cadeira para o resto da vida. Temos que ter consciência de que a nossa responsabilidade pode ser a diferença para um mundo melhor. E se nós não tivermos essa responsabilidade e desconhecermos as nossas obrigações pelo conhecimento da lei, podemos sim, por imprudência, negligência ou imperícia, vir a ceifar mais vidas. Então, aqui e aqui. E você vai fazer a diferença. Obrigado, Leandro. Fala pra gente quais são as suas mídias sociais, o Instagram. Na Secretaria de Mobilidade Urbana tem o @Mobilidade Urbana Macaé. Vocês podem estar nos acompanhando lá. E a minha pessoal é @leandro.aracati. Instagram. Será um prazer recebê-los em qualquer momento lá. No direct eu posso responder qualquer pergunta também. Muito obrigado, Leandro. A gente aqui é o @voxnews.macaé, também sempre recebendo novos seguidores, pessoas fazendo perguntas, e muito bacana, porque hoje o tema do nosso podcast, a gente tinha pensado lá no início de educação para transformar, mas agora no final você trouxe uma frase que é: a responsabilidade depende de cada um de nós, a chamar a responsabilidade para si. Então, que no trânsito a gente tenha essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, parar de culpar o próximo e analisar o que eu tenho feito. E na nossa carreira,
também a gente faz a mesma coisa. Parar de botar que o problema está nos terceiros, o problema está lá fora, o problema está que o tempo não está bom. Não, sou eu que faço a diferença, sou eu que posso fazer a minha carreira se desenvolver mais, aprimorar, crescer e avançar. Então, eu sou o dirigente, eu sou o motorista, vou botar o motorista aqui, eu sou o motorista também da minha carreira e eu tenho que ter a precaução e eu tenho que fazer ela crescer, ela se desenvolver. Uma das formas, e aí a gente coloca aqui, é através da educação, de se transformar. Quer se transformar? Quer educar? Vem para a Vox2U, que você vai se desenvolver, você vai crescer, e junto com tantos aqui, se tornando não de motoristas melhores, temos que ser também motoristas melhores, mas ser profissionais cada vez mais buscando seus próprios resultados. Eu sou o Luiz Marinho, um dos facilitadores da Vox2U Macaé, e um prazer a gente concluir aqui o Talk2U e espero você nos próximos programas que estaremos nas nossas várias mídias, em vários canais aqui, para poder ser ouvido, visto e seguido. Vem pra Vox!